Boa noite. Tô aqui brigando com o meu ring light. Disfarça, gente. Que ele tá querendo cair aqui. Oi, pessoal. Boa noite. Oi, Bianca. Oi, André. Oi, Isa. Rosânia. Ai, tô aqui, gente. Não adianta. Ele não quer. Então, vamos aceitar, né? Que ele quer ficar assim. Tudo bem? E aí, como vocês estão? Sejam bem-vindos. Convidem os coleguinhas. Assunto importante pra gente discutir, né? Esse mercado. Oi, Ana. Tudo bem, querida Ana Lúcia? Danusa! Que coisa boa te ver aqui. Líria. Ai, gente, olha, tá muito... Raquel, tudo bem? Pati, querida. Hoje você não tem aula. Ai, gente, eu fico tão feliz quando vocês vêm. Valdir. Tô ajeitando aqui. Só um minutinho. Iva, tudo bem, meu bem? Gabi. Oi, Sandra, tudo bom? Oi, Karina. Karina é a nova personal organizer em breve, né, Karina? Parabéns pela sua escolha, minha querida. Tudo ótimo comigo, tudo bem. Oi, Rafinha. Vamos lá, vamos continuar a falar do mercado de organização. Gente, ontem, eu não sei se vocês perceberam, quer dizer, quem assistiu a live gravada ficou com um delay na minha voz. Parecendo que eu tô com um batom borrado, né? Igual a velha da praça. Hein? Ficou com... Entenderam? Hoje a aula é sobre o que é uma pessoa com TDAH. Né? A pessoa que começa a abrir várias abas de assuntos. Então, eu já cheguei aqui, já falei sobre as pessoas que estão chegando, já falei sobre o batom que tá assim, sobre o delay da fala. É isso, o nome disso é TDAH. Essa coisa, eu tô assim ultimamente. Outro dia, para escovar o dente, eu levei quase 1 hora, porque eu parava, fazia um outro negócio, eu falei, chega, parou agora, concentra, vai, pronto, vai conseguir. De manhã, acordei de manhã atazanadérrima. Hein? Que loucura. Por isso que a organização é importante, gente, porque a gente vai pegando essas coisas e não deixando que as interferências tomem conta da gente. Você assume assim, peraí, o que você falou que vai fazer? Por isso que eu tenho, muitos cadernos. E no meu caderninho tem aqui, tudo que eu tenho que fazer no meu dia, que é para não perder o rumo da história. Inclusive, é o que faremos agora. E vamos combinar? São 30 minutinhos, né? Ontem foi quase 49, quase 50. Mas aí fica longo demais para as pessoas depois. Oi, Fábia! Oi, Rejane, tudo bem? As pessoas que querem assistir depois, aí fica chato, né? Porque fica longo demais, fica prolixo. Então vamos focar? E aí amanhã vai ser um dia que a gente vai poder dispersar um pouquinho mais, tá? Então hoje a gente vai continuar aquele assunto sobre a organização profissional e amadora. E uma coisa que eu gostaria de frisar, que eu não sei se ficou muito claro ontem, é que nem sempre uma pessoa que se coloca como amadora no mercado, ela nem sempre não fez um curso, tá? Tem vezes que... Desculpa, soluço. Tem vezes que ela faz o curso e continua trabalhando, continua agindo de forma amadora. O que eu não sei o que é pior, se é aquela pessoa que se acha naturalmente organizada e por isso ela acha que pode ir para o mercado, cobrar quanto der na telha dela e fazer do jeito que ela acha que é bom na casa dela, na casa das pessoas, ou se é a pessoa que
faz qualquer curso, pega do curso ali as coisas que ela acha mais importante e ela vai e já começa a sair por aí como se dizendo uma profissional do mercado. Então, a gente precisa ter muita atenção para isso. Não é só o fato das pessoas que não fazem curso, não. É que às vezes pegam qualquer curso, aqueles cursos gratuitos, assistem alguns vídeos no YouTube e já acham que são profissionais. Então vamos entender um pouquinho mais um pouquinho qual é essa diferença, até para que nós também não, para que a gente também não caia nessa armadilha e deixe de ser profissional, né? E também tem mais uma coisa. A coleguinha está se comportando de forma amadora e diz assim, tá precisando assistir uns vídeos lá do YouTube, do Instagram com a Ivana, tá agindo de forma amadora, tá prejudicando o mercado, um mercado que daqui a pouco vai te fazer falta. Então, lembrando, né, que um profissional é um indivíduo que se prepara com ferramentas, com técnicas, com informações para um determinado assunto, né, para qualquer assunto. E o amador é aquele que vai no instinto, vai na intuição, vai no feeling. Eu ia fazer uma piadinha, mas eu acho que a maioria das pessoas que está aqui não vão entender, porque nem vão lembrar quem é Maurice Albert, que canta Feelings. A gente, ó, tá vendo? Voltando para cá. Então, entendendo essa diferença do amador, vamos falar hoje sobre os mitos, que muitas pessoas ainda dizem assim, gente, mas espera aí, né? Eu conheço um monte de gente que nunca fez curso e está super bem no mercado e trabalha. Então, vamos lá, vamos aportar aqui. Vamos falar sobre esses mitos. O primeiro mito: organizar é apenas uma questão de vontade e bom senso. Uma frase. Vocês concordam com isso? É só uma questão de vontade e bom senso. Qualquer pessoa pode, se tiver boa vontade e usar de bom senso, organizar a casa, a própria casa dela, inclusive. Vocês acham isso? Vocês acham que todas as pessoas... Você lembra, né, Regiane, quem é Maurice Albert? Que a única pessoa que ganhou dinheiro com feeling foi ele. Vocês acham que as pessoas gostam verdadeiramente de não achar as suas coisas, de perder a hora porque não conseguiram achar a chave do carro, ou de comprar de forma desordenada, de gastar mais dinheiro do que deveria só porque não tem um planejamento de compras? Vocês acham que alguém gosta disso? Não. Tem algumas pessoas que não têm essa capacidade mesmo e precisa da ajuda de um profissional. Mas não precisa da ajuda de um profissional para dar palpite, para dizer, ó, na minha casa funciona assim, eu vou fazer igual na sua casa. Não é isso. Ó, eu me acho na minha bagunça. Total. É isso, né? E aí acha que as pessoas que são organizadas, que são naturalmente organizadas, e eu já ouvi isso de muitas pessoas, tá? Que são organizadas e aí elas acham que as pessoas não organizam porque não quer. Então, assim, gente, eu coloquei isso aqui, por que a pessoa não coloca de novo? Porque não faz sentido para ela. Porque se fosse uma coisa lógica, se fosse uma coisa... se fosse só uma questão de bom senso, seria muito simples, né? Se você vive com uma pessoa organizada, ela colocaria naquele lugar e você seguiria. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Bom, quem me conhece sabe, já me ouviu falar muitas vezes sobre isso, que eu não sou uma pessoa naturalmente organizada. E eu fui casada com o meu primeiro casamento, aliás, todos os meus casamentos foram com homens muito organizados. Vários casamentos, casei muitas vezes. Mentira, casei 3 vezes e todos eles eram organizados. Mas o primeiro, em especial,
ele era invasivo. Então, o que ele fazia? Ele organizava as minhas coisas do jeito dele. Isso me deixava com uma raiva, me deixava com... Era tão invasivo, aquilo me deixava tão irritada, porque para mim não funcionava daquele jeito, eu não queria. Mesmo não sendo organizada, as minhas coisas não sendo organizadas, o que é bom senso para ele não é para mim. E eu acho que eu consigo ler muito bem as pessoas que não são organizadas quando eu sou chamada na casa delas para organizar a casa delas, porque eu sei que voltou o delay. Vocês tá com delay, gente? É muito ruim se ficar com delay. Bom, eu tô numa rede que é legal. Quem aí tá achando que tá com delay? Não, então acho que é só o seu, Rosânia. Tenta sair e voltar de novo, né? De repente é isso. Então vamos lá. Então essa ação dele de achar que todo mundo deveria entender por que é colocado naquele lugar, isso não é uma verdade. A organização ela tem que ser pensada para cada pessoa, tá? Então, a organização não é intuitiva, não é feeling. Ela exige ferramenta, ela exige estratégia, ela exige escuta. Então, não é uma questão de vontade de organizar e bom senso. Concordam comigo? Então vamos para o segundo mito. O segundo mito é: qualquer um pode ser organizado, basta querer. Que é parecido com o outro, né? Não é, gente, basta querer. É a mesma coisa, todo mundo gostaria de ser inteligente, todo mundo gostaria de ter um QI altíssimo, todo mundo gostaria de ter um corpo perfeito, né? Todo mundo gostaria de ser rico, de ter, né? Todo mundo gostaria... Brincadeiras à parte, mas todo mundo gostaria de ter um metabolismo acelerado, né? Poder comer a beça e não engordar. Todo mundo gostaria, mas não é assim que funciona. Tem pessoas que têm mente organizada, tem pessoas que a mente não é organizada, que precisa de ferramenta. Então, uma pessoa que não tem a mente organizada está fadado a ser desorganizado para sempre? Não, porque para isso existe ferramentas, existem profissionais, existem técnicas, existem formas de você ver a pessoa, entender como é mais fácil para ela e a partir daí poder oferecer a ela algumas ferramentas que funcionem para ela. Por isso que um profissional de organização precisa de muitas ferramentas, porque para cada indivíduo, para cada casa, para cada sistema, nós vamos desenvolver vamos entregar ferramentas diferentes, vamos utilizar ferramentas diferentes. O que serve para um nem sempre serve para outro. Então, nem todo mundo pode ser um personal organizer porque é organizado, porque existem outras habilidades que são complementares à organização para que você tenha a sua vida organizada. Gente, eu conheço pessoas que são naturalmente organizadas e a vida é uma bagunça, que se atrasam frequentemente, que tem problemas com a organização da própria casa, que dispersam e não conseguem concluir um projeto. Conheço várias pessoas organizadas que têm a mente organizada, porque não basta ter a mente organizada, você precisa de outras coisas. Você precisa, por exemplo, ser um bom observador, ter capacidade de planejar, e mais do que ter capacidade de planejar, é planejar e executar. Ter capacidade de categorizar, de saber identificar o que é em cada lugar, o que fica melhor em cada lugar para cada pessoa, e entender principalmente a personalização. Entender que é personalizado.
Eu gosto muito daquele exemplo do copo e do filtro, né? Em alguns lugares nós chegamos para organizar e a gente percebe que a casa nem é desorganizada. Mas as pessoas ficam assim, gente, por que as coisas não voltam para o lugar, né? Por que a funcionária da casa não coloca o copo no lugar do copo? Aí às vezes eu pergunto, mas por que o copo fica num extremo da cozinha, que é oposto ao filtro, que é onde as pessoas se servem? E aí a pessoa não sabe por quê. Aí diz assim, isso, sabe por quê, Ivana? Porque na casa da minha mãe era assim, e aí aqui eu acabei replicando, porque na casa da minha mãe os copos sempre ficavam em cima da bancada e por acaso na casa da mãe era perto do filtro, na casa dela não é. E ela só repete aquele padrão. E aí não ajuda em nada, porque as outras pessoas que chegam na sua casa e vão se servir de uma água, depois não vão devolver o copo para aquele lugar porque não faz sentido. Então a gente precisa entender e começar a pontuar para o cliente o que é categorização, por que a gente categoriza as coisas, porque panela fica com panela, porque copo fica com copo, prato com prato, porque os pratos de uso diário ficam próximos do lugar onde ele é servido, né? Onde a refeição é servida, por que os utensílios de cozinhar ficam próximos de onde a pessoa cozinha. Porque imagina, se cada vez ela tiver que fazer esse trajeto, certamente vai chegar um momento que ela vai encurtar o trajeto, porque a bagunça é isso, é encurtar trajeto. Se eu tenho que fazer muito esforço para manter aquele espaço organizado, você pode parar e rever o trajeto das coisas. Então, se eu estudo aqui, se o meu trabalho é aqui, e eu tenho todo o meu material de trabalho lá na sala, a possibilidade de eu não levar daqui para lá quando eu terminar é muito grande. Porque tem um trajeto, então quanto mais próximo, melhor. E isso depende desse olhar do personalizado e da observação. De observar como as pessoas utilizam as suas coisas, né? E por último, a organização com amadores é sempre mais barato. Por que será, né? Por que as pessoas que trabalham de forma amadora, elas cobram menos? Elas desvalorizam o trabalho porque não tem noção de quanto custa aquilo para outras pessoas. Se aquilo é natural para ela, se ela faz aquilo com muita facilidade, ela sempre fica achando que, gente, quantas vezes vocês já ouviram pessoas falando assim, mas pagam para isso? Pagam para fazer isso, mas eu faço isso desde que eu sou criança. Pagam porque nem todo mundo tem tempo para fazer e nem todo mundo sabe fazer. Tem pessoas que são organizadas e nos contratam para organizar a casa delas porque não tem tempo, né? E tem pessoas que não são organizadas e não tem tempo e nos pedem pelos dois motivos. Mas também, né? Uma pessoa pode ser organizada, mas não tem tempo para fazer a organização, então prefere dizer para nós quais são os hábitos dela e nós criamos esse sistema com o acompanhamento dela. Então, o que acontece quando um cliente contrata uma pessoa, um amador para fazer o trabalho, um amador que cobra baratinho? Certamente ele vai perder o tempo dele, porque o amador sempre vai colocar na casa do cliente aquilo que ele acha que é melhor para a casa dele, para a vida dele. Então isso não vai ser uma coisa que gere realmente a organização, que perdure, e isso vai gerar um retrabalho. Olha, eu tenho um exemplo de uma amiga minha. Uma vez ela foi chamada por um casal para fazer uma organização na casa deles, né? Ela foi lá, falou que não era um caos total, que tinha um processo, uma tentativa de organização, mas que não tinha
funcionado muito bem, ela foi, olhou, fez a visita técnica, olhou tudo e no final ela depois passou a proposta para eles, né, de valor. E tempo, valor, cronograma. E aí o marido da pessoa falou assim, aí, eu não tô te falando que estava errado. Aí ela perguntou assim, como assim estava errado? Ele não, tem uma pessoa que está trabalhando aqui em casa há 3 meses organizando a casa. E aí organiza e desorganiza, e ela volta e organiza e desorganiza. E aí eu falei para minha esposa, gente, não é possível. Não é possível que o trabalho seja assim, não é possível que um trabalho de organização não tenha uma continuidade por ele próprio. Aí a minha amiga falou, não, eu venho aqui, eu vou fazer o trabalho em 3 dias e depois vocês vão dar continuidade. Eu posso até vir aqui esporadicamente fazer uma manutenção daqui a 1 ano, se vocês acharem necessário, ou se acontecer alguma mudança na rotina de vocês, eu posso voltar aqui sem problema nenhum, mas eu faço um trabalho para que vocês deem continuidade. E isso, gente, é que vai fazer toda a diferença quando a gente apresenta uma proposta que é diferente da diária de limpeza da casa. Toda casa precisa ser limpa diariamente, né? Então, quem pode tem uma pessoa que vem todos os dias. E aí, todos os dias a casa precisa ser limpa, porque, né, todo dia a gente come, todo dia tem que lavar louça, todo dia tem que fazer comida, todo dia tem que lavar banheiro, tem que arrumar cama todos os dias. Se você não tem tempo e tem dinheiro para pagar alguém que faça isso, ótimo. Se você não tem dinheiro para pagar alguém que vá todos os dias, tem pessoas que têm alguém uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, mas você mantém. E aquela pessoa tem que voltar sempre, porque a casa vai continuar se sujando. No caso do personal organizer, eu vou criar um sistema para que aquela pessoa mantenha aquela casa organizada, porque faz sentido para ela. Eu vou criar um sistema de organização baseada na personalidade dela e da família dela, de como ela vive. Isso tem um valor muito diferente, porque vai durar minimamente 1 ano, 2 anos. Então, se você somar tudo que você paga para alguém que limpa a sua casa uma vez por semana, ou todos os dias, ou a cada 15 dias, no período de 1 ano, e somar o trabalho do projeto de uma personal organizer que vai durar 1 ano, o nosso trabalho acaba sendo mais barato do que o de uma pessoa que limpa todos os dias. Então, isso é uma forma da gente demonstrar ao cliente qual a diferença do nosso trabalho, qual é a nossa entrega, o que nós deixamos para essa pessoa depois que nós entregamos o projeto, né? Então pensem bastante nisso na hora de pensar se o seu trabalho é um trabalho amador ou se é um trabalho profissional, porque isso vai fazer total diferença, tá bom? Então, é sempre bom quando a gente vai entregar algum trabalho ou levar ou mandar alguma proposta de trabalho, Thelma, já te falo, que a gente faça essa comparação, que a gente entregue ao cliente o que acontece. Uma vez um cliente perguntou para mim, falou assim, vem cá, Ivana, mas qual é o escopo do seu trabalho? Por que você cobra? Na época eu ia fazer a mudança da casa dele, isso já deve ter uns 6 anos, e era tipo 12 mil reais a mudança. Era uma mudança bem complexa. Tinha uma triagem enorme para fazer, foi bem interessante. Ele perguntou para mim, por quê? 10 mil reais. E eu fui mostrando para ele várias coisas. Uma delas eu falei sobre isso, sobre a limpeza, sobre a organização, de como a casa dele ficaria depois da mudança, que eu faço a pré e a pós mudança, e por aí vai. E aí ele falou, olha, eu entendo, mas ainda tenho algumas dúvidas. Eu falei, bem, você vai pagar 50% para eu começar e você vai ver como a sua casa vai ficar depois que eu fizer a triagem e
você vai me dizer se vale ou não o trabalho. Eu fiz uma triagem pesada com a mulher dele, foram quase 5 dias fazendo triagem. Com ele foi 1 dia, mas quando eu terminei a triagem, ele me chamou e falou assim: Ivana, eu preciso te falar uma coisa sobre o valor que você cobra. Aí ele falou: amiga, você cobra pouco. É pouco. Só o que você fez com relação à conscientização do que nós temos e do que nós vamos levar para a nova casa, que faz sentido a gente ter na nova casa, principalmente com relação à minha esposa, cara, já valeu tudo que a gente vai te pagar. Você deveria cobrar agora, a partir daqui, mais um novo projeto, porque é outro tipo de consciência depois que a gente vai pegando tudo com você e entendendo por que nós temos todas essas coisas. Então, quando um cliente pergunta qual o escopo do nosso trabalho, a gente precisa ter na ponta da língua. Inclusive, ele era um economista. Eu falei, olha, depois do trabalho do personal organizer, eu digo para você que você vai gastar pelo menos 30% a menos do que você gastava antes de me contratar, porque você não vai comprar coisas em duplicidade, as coisas não vão vencer mais, porque você vai ter acesso, você vai conseguir ver tudo que você tem dentro da sua despensa, dentro do seu armário de roupas, minimamente. Você vai gastar menos produto de limpeza, porque casas organizadas são muito mais fáceis de ser limpas. E aí fui apresentando. Quando você fala que a pessoa vai ter uma redução de 30% de gasto, ela, opa, para quem é economista e gosta de dinheiro, já muda. E é isso. Aí também a sua entrega tem que ser... Não adianta você pegar tudo que eu estou falando e falar para o teu cliente, assim, a Ivana falou que é para falar isso, e no final ele não sentir essa diferença, que ele vai dizer, cadê a economia que eu estou fazendo? Não estou achando essa economia. Por quê? Porque você não fez de acordo com ele, você fez para você. Você organizou a despensa da forma que você organiza na sua casa, ou organizaria se aquela casa fosse sua, e não pode, tem que ser com relação sempre voltado para os hábitos deles e não os nossos, né? Alguém me perguntou aqui uma coisa sobre Thelma, Pernambuco. Vou ter uma turma em Pernambuco, a aula presencial vai ser dia 20 e 21 de julho. A gente começa com o presencial em Pernambuco. Depois chama no direct que eu te dou detalhes. A Iesa tá aqui e ela sabe que vai ter essa turma em Pernambuco. Eu acho que foi a Karina que perguntou sobre pessoas acumuladoras. Acumulador não é desorganizado. O acúmulo é um transtorno. Então, nós, como personal organizers, não temos ferramentas para tratar acumuladores. O acumulador, ele precisa de tratamento psiquiátrico, psicológico, e quando nós identificamos que uma pessoa é acumuladora, a busca é por alguém da família, para ver se tem alguém da família que possa nos orientar e acompanhar o trabalho, e orientar essa pessoa a buscar uma ajuda psicológica, e depois o psicólogo ou o psiquiatra que vai nos chamar e dizer, olha, agora você pode entrar. Porque é um assunto mais profundo do que uma organização, uma simples, né, organização, que de simples não tem nada, né, mas é mais... Tem outras questões que envolvem o acúmulo que nós não temos, porque é meio que enxugar gelo, né? Você organiza aquela parte, aí daqui a pouco ela já está toda acumulada de novo. Você, na verdade, vai abrindo espaço para as pessoas entrarem com mais objetos. E isso não é organização, na verdade, né? Isso acaba sendo um enxugar gelo, porque essa pessoa não está preparada e nem quer a organização. Ufa, certo? Gente, alguém tem alguma pergunta? Alê, são
o Pri, são questões bem profundas mesmo, que são ligadas a esse distúrbio, esse transtorno de acúmulo, né? São muitas fases, então às vezes você consegue pegar uma pessoa bem no comecinho, quando tá bem no comecinho consegue. Foi você, não foi, Karina, que perguntou? Então, precisa de ajuda, sabe? Ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica. Oi, Analia, querida. Gente, amanhã vai ser... Amanhã é quinta-feira. Quinta-feira já é véspera de sexta. Amanhã a gente vai falar sobre coisas que irritam. Eu adoro coisa que irrita, é comigo mesmo, né? Amanhã a gente vai falar sobre coisas que irritam em pessoas que acham que são profissionais e são amadores. Então eu vou anotar aqui o top 10 das coisas mais irritantes que amadores fazem para atrapalhar o nosso trabalho. O que vocês acham? Não, aliás, quem quiser já mandar lá na caixinha de perguntas que está aqui nos stories da Casa Convida, já coloca lá. O que te irrita? O que quando você vê um trabalho amador, uma pessoa fazendo um trabalho de forma amadora, faz e te irrita? Manda para mim que eu vou amanhã, eu vou botar tudo aqui. E aí a gente vai falar e vai encerrar essa semana com esse assunto da diferença do profissional e do amador. E semana que vem a gente vem com outras questões não menos importantes do que essa, tão importante quanto essa. Mas amanhã a gente vai falar o que irrita e o que a gente pode fazer para acabar com esse assunto e para colocar na cabeça dessas pessoas que elas precisam se capacitar. Tá bom? Gente, muito obrigada. Passei só um pouquinho dos 30 minutos. 30 minutinhos por dia, muito bom que a gente consegue desenvolver bem. Semana que vem também eu já começo a receber aqui as minhas e os meus convidados. Aguardem, vai ter muita gente legal falando sobre muitos assuntos, ex-alunas falando sobre trabalhos que elas desenvolveram a partir da organização. A gente vai falar na semana que vem sobre as 1001 utilidades, as 1001 possibilidades que o mercado de organização oferece. E vai bombar isso aqui, hein? Muitas ideias para muitas pessoas desenvolverem, tá bom? Amor, amando. Pena que hoje não consegui chegar no horário. Não tem problema, fica gravado. Você vai assistir amanhã. Aliás, tá aqui e tá no YouTube também, viu? No YouTube da Casa Convida. A série. Beijos, beijos, meus amores. Até amanhã. Tô adorando. Ai, eu sempre fico com saudade. Se eu puder, eu venho aqui todos os dias e a gente conversa, nem que seja um pouquinho. E é uma troca tão bom, né? Beijo, Dé. Tô te esperando aqui no Rio. Quando é que você vem? Raquelzinha, Rejane, beijos. Maria Vitória, tudo bem? Maria Vitória entrou agora há pouco, não tem problema, vai ficar gravado, tá? Oi, o moço do lar tá aqui, querido. Que bom que você veio. Eu não te vi ontem. Que bom que você tá aqui. Fiquei feliz. Semana que vem você vem? Tá ótimo, tô te esperando. Beijos, Rô. Beijos, Marina. Marina Bueno, chegou agora, também não tem problema. Tá tudo gravadinho lá. Pri, beijo, amores. A gente se vê amanhã.